Olá pessoal, essa é a nossa aula 13, tema B. Vamos conhecer os acumuladores hidráulicos. Bom, os acumuladores hidráulicos têm os seguintes objetivos: manter a pressão em emergências. Então imagine que você tem o seu sistema hidráulico fornecendo óleo para os atuadores e em algum momento a energia elétrica falha. Então você não tem mais a bomba funcionando, você em algumas situações precisa fazer alguns movimentos desses atuadores para voltar para a posição inicial, questão de alguma segurança. Como você vai movimentar? Então a gente vai ter a fornecimento de óleo através do acumulador hidráulico. Então, uma questão de emergência, ele vai fornecer o óleo que a bomba não está fornecendo. Aí quando voltar a energia elétrica, o sistema volta à normalidade. Aumentar a vazão em determinadas situações. Ou seja, em algumas situações você precisa de uma vazão maior para atender certas circunstâncias de movimentação. Então, a bomba teria que ser uma bomba mais forte, com maior vazão. Mas não é necessário não. O que você pode fazer? Você vai somar a vazão da sua bomba com a vazão do acumulador hidráulico e ter então a vazão necessária para fazer determinado movimento. Então não precisa ter uma bomba mais potente, você vai ter um reservatório específico, que é o nosso acumulador, para fazer isso. E o outro objetivo é absorver choques de bloqueios súbitos, ou seja, absorver o golpe de Ariete. Você vai ver então essas funcionalidades. Os tipos de carregamento, nome estranho, carregamento a gente vai entender já já. Por peso, por mola e por gás, nitrogênio seco. Em algumas situações de grande volume, você pode até usar ar comprimido, mas não é o recomendado. O ideal é o nitrogênio, que é um gás inerte, né, vai ter uma durabilidade maior, inclusive, né, mas, por exemplo, o oxigênio nem pensar por causa do risco de explosão de incêndio. Né? Então, o nitrogênio ele não é inflamável. Vamos entender como é que funciona esse acumulador hidráulico. Temos uma animação bem simples aqui. Então, temos a tubulação, onde vai passar o nosso fluido, nosso óleo, e temos um reservatório, que é o nosso acumulador, conectado à tubulação. Vamos fazer um corte aqui, está entendendo como é que é por dentro. Esse acumulador que eu estou desenhando aqui ele é muito simplificado, está faltando alguma coisa nele para o óleo poder entrar e ocupar esse volume e depois ser expulso. Mas por enquanto é só para a gente entender o espírito da coisa. Então, o nosso fluido vai preencher tanto o reservatório quanto fornecer óleo para o sistema. Então, a bomba está trabalhando, enchendo o reservatório, fornecendo ar para o sistema, fornecendo óleo para o sistema, e quando tiver o reservatório cheio, só a bomba fornece o óleo para o sistema. Quando tiver algum problema, por exemplo, que eu comentei, uma falha de energia elétrica, nossa bomba elétrica vai parar, né? Preciso alimentar meu circuito. E aí sim eu vou ter alimentação vindo do óleo que está no acumulador. Então, o óleo do acumulador vai alimentar meu sistema durante um pequeno período de tempo. Lógico, esse tempo depende do volume que meu acumulador tem. Tem desde pequenos até muito grandes. Então, isso não é problema. Né? Mas aqui, como eu comentei com vocês, como é que o óleo vai sair? Por que ele vai sair? Alguém tem que empurrar ele para fora. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, tem um acumulador hidráulico por peso. Aqui a gente começa a entender melhor que existe, na verdade, um pistão ali dentro do acumulador que vai ser suspenso quando o óleo estiver fazendo pressão, ele vai levantar essa carga, esse peso. E quando a bomba falhar, por exemplo, né, esse peso vai forçar o fluido a sair. Agora ficou mais claro que alguma coisa externa empurra o óleo para o sistema. Então esse é por peso, carregamento por peso, carregamento por mola. Então a gente, em vez de ter um peso, tem uma mola interna que vai fazer isso aí. Então, quando o óleo vai enchendo o reservatório, ele vai pressionando a mola até ficar com uma certa pressão, que ele não consegue fechar mais a mola. E se for necessário usar o fluido que vem do acumulador, a mola vai empurrar o fluido para fora. O modelo mais comum é o acumulador por gás. Então, por exemplo, nesse modelo existe uma espécie de uma bexiga, uma bolsa de borracha lá dentro, que a gente vai encher com gás, com nitrogênio seco, né, que vai ter uma certa pressão, a pressão de carregamento. Então, quando o fluido estiver fazendo pressão, né, o óleo fazendo pressão, a bolsa vai se comprimindo. Por quê? Porque o gás ele é compressível. Então, vai ter um volume muito pequeno lá dentro, vai ficar cheio de gás. E no momento que eu precisar do óleo do acumulador, o gás vai se expandir e fazer com que o óleo saia. Então, aqui como é que funciona? Vamos ver a nomenclatura dos componentes.
O número 1 ali é o corpo, né, do acumulador. O número 2 é a conexão com o sistema hidráulico. O número 3 é uma válvula anti-extrusão. Porque se tem uma bolsa de borracha, se não tiver alguma coisa ali que tampe a saída, a válvula vai tentar sair pelo buraquinho e vai se rasgar. Então evita que aconteça a extrusão da bolsa pelo furo. 4 é a bexiga, normalmente de borracha sintética. E 5, alimentação de gás, alimentação do nitrogênio. Bom, aqui a gente tem ele vazio, ou seja, a gente vai carregar o nitrogênio por cima e o acumulador está completamente vazio. Então você tem uma pressão de carregamento, com o manômetro você define, sei lá, vou usar 90 bar de pressão de nitrogênio. Então vai ter uma bexiga cheia de nitrogênio a 90 bar. Quando começar a vir a pressão do óleo, vamos supor que o óleo vai estar 100, 120 bar, ele vai abrir a válvula e vai fazer com que a bexiga vai diminuindo de volume, porque o gás é compressível. E no momento de necessidade, a expansão da bolsa vai fazer com que o fluxo de óleo saia e alimente o circuito. Aqui um vídeo mostrando como é que o cara está trocando essa bolsa, essa bexiga. Então o cara está tirando a válvula que evita que aconteça a extrusão, é uma válvula grande. Lá do lado de cima que a gente está enxergando, ele já tirou a válvula de alimentação de nitrogênio, ele está pressionando a bexiga para tirar o ar. Pressionou bastante para poder amassar ela o suficiente e passar por esse furo. Está puxando a bexiga, isso aqui é resistente, é bastante grossa para aguentar a pressão que vai ter lá dentro. E está aí, fez o parto da bexiga. Bastante grossa, por sinal. Então observe assim, que forças acontecem dentro desse corpo metálico. Tanto a pressão de nitrogênio de um lado, quanto a pressão do fluido do outro. Esse reservatório que a gente está vendo, esse acumulador hidráulico, é de um volume relativamente pequeno. Tem vários modelos, inclusive muito grandes, quando você precisa de um volume de óleo bastante grande. Aí tem uns menorzinhos, né? Às vezes os pequenininhos são só para absorver o golpe de arite. E tem uns cilíndricos, eles são diferentes, eles estão usando uma bolsa de borracha lá dentro, estão usando um êmbolo. Vamos ver como é que ele funciona. Acumulador tipo êmbolo. Este acumulador possui um pórtico de entrada e saída de óleo ligado ao circuito hidráulico, uma câmara pressurizada com gás nitrogênio e um êmbolo que separa o óleo do gás. Quando há excesso de óleo no circuito, o óleo penetra na câmara esquerda do acumulador e empurra o êmbolo para a direita, comprimindo o gás. Agora observe o que ocorre quando há queda de pressão hidráulica no circuito e o gás se expande. O êmbolo é empurrado para a esquerda, devolvendo o óleo para o sistema. Bastante simples, mas muito funcional. Mais uma animação agora da Parker. Tem o acumulador de pistão. Está vazio. Vai preencher com nitrogênio. Aí fica no azulzinho ali dentro, mostrando que é o nitrogênio sendo colocado, uma certa pressão. Carregou completamente. O óleo começa a entrar e pressiona o nitrogênio. Aí esse equilíbrio nas pressões e fica parado. Quando se precisar de óleo, a pressão do nitrogênio se expande, forçando o êmbolo para baixo e jogando o óleo para fora. Aí se equilibra novamente as pressões e volta a subir quando o óleo volta a funcionar. E fica dessa forma trabalhando. É um componente bastante simples, mas muito funcional. Os símbolos, vamos conhecer. Esse aqui é o acumulador hidráulico por peso. Esse é o acumulador hidráulico por mola. E esse é o acumulador hidráulico por gás. Então, são simbologias extremamente simples. Bom, como é que ele funciona como amortecedor de impacto? Como ele absorve o golpe de arite? Vamos ver esse vídeo que é muito bem explicado. Então, vamos entender primeiro o que nós temos aí.
Temos uma mangueira de jardim, como o cara fala, essa verdinha, chegando ali em cima. Dá para ver que existe um manômetro e uma coisa meio esquisita, branca e cinza, que é essa aqui, que é na verdade um acumulador hidráulico. Ele vai amortecer o impacto nessa demonstração que vai ser feita nesse laboratório. Existe aí uma espiral de metal, né, uma tubulação metálica. Por que está usando essa espiral? Para ter um caminho longo, com bastante água dentro, para poder ficar visível o processo do golpe de arite. Nas costas desse senhor existe uma outra torneira, uma outra mangueira que vai levar a água embora, com outro acumulador hidráulico. Ele vai fazer 2 experimentos. O primeiro, ele vai ligar o fluxo de água e vai fechar essa válvula lá em cima, com o acumulador hidráulico fechado, fora do circuito. O que vai acontecer? Vou explicar rapidamente, depois a gente vai ver com mais calma. Assim que ele fecha a entrada de água, vai acontecer um golpe de arite com um delay, com um atraso. Ou seja, entre ele fechar a válvula e acontecer o impacto, demora um segundo, um décimo de segundo. Por que acontece isso? A água está descendo a espiral com uma certa velocidade e assim que ele fecha, a água continua pela inércia descendo um pouco. Só que quando ela desce e lá em cima está fechado, cria um vácuo. E esse vácuo vai fazer com que o fluxo de água retorne com velocidade e impacte na válvula. Então vai ter um pequeno atraso entre o golpe, entre o fechamento da válvula e o golpe. Depois ele vai abrir o acumulador hidráulico, o amortecedor, e vai repetir o processo. A gente vai ver que não vai ter impacto nenhum, ou seja, o acumulador hidráulico vai absorver o golpe de arite. Depois ele vai repetir o processo com a outra válvula que está na saída da espiral. Só que vai ser diferente. Assim que ele fechar a válvula, o golpe é imediato. Que a massa de água está descendo, é fechada imediatamente, o impacto é imediato também. Ele vai fazer isso sem o acumulador, depois com o acumulador. Vamos acompanhar, é bem interessante. Quando o líquido se move com rapidez através de um encanamento ou de um sistema e é desacelerado rapidamente, a energia se concentra e pode causar um pico de pressão, que pode chegar a ser de 4 a 8 vezes maior que a pressão de fluxo normal. Vamos demonstrar isto utilizando uma mangueira de jardim e água de torneira, permitindo que a água flua através desta bobina para sair em seguida por uma mangueira de escape. Tudo é normal. A pressão é baixa porque tudo está fluindo bem. Quando fecho esta válvula rapidamente, não se verá nada em uma fração de segundo, porque o líquido seguirá deslizando através da bobina. Mas não haverá nada de líquido na parte superior. O líquido reverterá sua direção e voltará para cima até chocar contra a válvula. E então se verá um pico de pressão. Temos medidores que se chamam manômetros com 2 agulhas, e uma delas se manterá no ponto mais alto de pressão quando a válvula for fechada. Agora, neste ponto, os amortecedores de pulsações estão isolados da bobina, para que a velocidade de fluxo dos supressores não os afete. Agora vou fechar rapidamente a válvula. Pode-se ver a colisão que acaba de acontecer, com um pequeno atraso, já que o líquido teve que voltar até a válvula, na direção contrária. Alcançamos um pico de pressão de 400 psi, partindo de um ponto de pressão zero, em um instante tão rápido que o olho humano é incapaz de perceber, mas que fomos capazes de captar com o medidor. Vou demonstrar isto novamente. Ajustarei a agulha do medidor novamente em zero. Mas, desta vez, vou introduzir o supressor de sobrecarga no sistema. Abrirei a válvula para permitir que a água flua através da bobina, como antes. Mas agora, observe a bobina e será capaz de notar como a agulha do medidor praticamente não marcará nenhum movimento. Nenhum aumento de pressão, nenhum possível dano causado ao sistema de encanamento ou, caso este estourasse, nenhum vazamento, nem mesmo um possível dano ocasionado a algum empregado que se encontrasse por perto. É incrível
que este seja o recipiente que permite que o líquido regresse, já que em vez de chocar contra a válvula, ele é dirigido para este supressor de sobrecarga com carga de gás, onde o líquido lentamente se desacelera, evitando assim um pico de pressão. Nesta próxima demonstração, em vez de fechar a válvula de entrada da bobina, fecharemos a válvula de descarga. Temos um amortecedor instalado ali que absorverá o impacto, mas inicialmente vamos mantê-lo isolado. Quando esta válvula for fechada, não haverá nenhum atraso, porque a água não reverterá sua direção, mas poderá ser vista rapidamente freada pela válvula de descarga. Temos um medidor com agulha que nos permitirá observar a reação. Como se pode observar, todo o aparelho é instantaneamente sacudido assim que suspendemos o fluxo, e o pico de pressão chegou a 400 psi. Novamente, pressão suficiente para estourar a maioria dos encanamentos. Aí depois ele repetiria o experimento colocando o supressor e não aconteceria absolutamente nada. Então é um experimento bastante ilustrativo, que mostra realmente como é que esse equipamento consegue absorver o golpe de Ariete. Já vimos essa animação no vídeo anterior. Assim que a válvula é fechada rapidamente, acontece o golpe de Ariete, a tubulação sofre com isso. Mas se tiver um supressor, um acumulador hidráulico com carga a gás nesse caso, o que vai acontecer? Abriu a válvula, o fluxo de fluido acontece, e assim que ele fechar rapidamente a válvula, o pistão vai comprimir o gás e vai absorver o golpe. Então, extremamente simples, mas muito funcional, como a gente viu no vídeo daquele senhor explicando tudo. Funciona muito bem. Então, pessoal, é só isso esse vídeo. Então, a gente viu no vídeo o que é o golpe de Ariete, os seus prováveis danos aos sistemas hidráulicos, e aqui vimos um equipamento que consegue absorver esses golpes. O acumulador hidráulico ou amortecedor hidráulico. Até mais!